boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ou bom dia, ou boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Eu queria fazer uma pergunta, quando você ouve 3,16, qual versículo vem à sua mente? Eu acredito que você deve ter dito João 3,16, que ficou sendo um dos versículos mais conhecidos por nós. Inclusive é esse versículo que geralmente nós utilizamos quando nós evangelizamos ou quando queremos falar do amor de Deus. Mas não é só João 3,16 que tem uma mensagem linda. Muitos outros versículos ao longo do Novo Testamento, que também se encontram nessa referência 3,16, têm uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Alguns livros do Novo Testamento apresentam uma sequência de ensinamentos de forma ascendente, né, sobre algumas verdades espirituais fundamentais para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento na vida cristã. E a partir de João 3,16 nós podemos traçar uma linha de ensinamentos que são de grande importância para a nossa vida. Nós vamos analisar alguns desses textos, né, que se encontram na referência 3,16 de alguns livros do Novo Testamento. Não é aquele esoterismo bíblico, não. Fique tranquilo que tem gente às vezes que diz que achou uma mensagem secreta, achou um número ali que tem um significado, que o versículo tal estava escondido. Não, não é desse tipo, não. A gente só vai seguir uma ordem dentro de alguns textos. Eu estava lendo alguns textos aí na referência 3,16 por curiosidade, né? Porque a gente sempre fala muito de João 3,16. Eu disse, eu quero dar uma olhada e ver o que é que os outros livros do Novo Testamento apresentam nessa referência 3,16. E eu vi que há uma sequência bem legal que nos trazem alguns ensinamentos, nos trazem algumas verdades para a nossa vida cristã. Então vamos lá, eu vou começar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala da importância de crermos em Jesus para receber a nossa salvação. Aquele que crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Diz um pouco mais à frente, né, no próprio capítulo. E pelo contexto do capítulo de João 3, né, Jesus fala do novo nascimento para Nicodemos, então digamos que a fé, essa fé que nós colocamos em Jesus, que abre o nosso coração para essa nova realidade de vida, ela produz, né, essa transformação chamada de novo nascimento, que é operada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando uma pessoa crê, ela abre o seu coração, ela convida Jesus a ser o Senhor e Salvador da sua vida, então Deus, através do seu Espírito Santo, ele faz com que a pessoa se torne uma nova criatura, se torne uma nova pessoa, tenha uma nova vida, uma nova existência. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala do amor de Deus por nós ao ponto dele dar o seu Filho amado para que, ao crermos nele, tenhamos a vida eterna. Ou seja, quando cremos, somos transformados em novas criaturas, somos regenerados por meio de Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova existência passa a existir agora na nossa vida, né? E aí é algo maravilhoso, né? Essa transformação, onde nós podemos literalmente analisar de uma perspectiva do antes e o depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes eu era uma pessoa, agora, depois que eu conheci Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele, então eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém? Segundo versículo, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha, primeira referência, João 3,16, fala que nós precisamos crer para receber a vida eterna. E quando nós cremos e abrimos o coração a Jesus, nós somos transformados em novas criaturas. Esse processo de ser transformado em novas criaturas, ele é realizado pelo Espírito Santo. Ele habita o coração do crente, regenera, transforma ele numa nova criatura. Então ele passa a habitar no coração daquele que creu. Ele é o selo de Deus na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Então ele habita em nós, ele começa a operar um processo de santificação, um processo de renovação constante, de transformação constante, para que possamos a cada dia chegarmos mais perto de Cristo, num sentido de maturidade, de crescimento, de frutificar para a glória de Deus. Então, você passou pelo novo nascimento, o Espírito Santo é colocado na sua vida como um selo, e ele passa a agir na sua vida e através da sua vida. Terceiro versículo, Efésios 3,16. Paulo diz assim, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, olha aí,
João 3,16, você crê em Jesus Cristo, passa pelo novo nascimento. 1 Coríntios 3,16, Paulo afirma que o Espírito passa a habitar na vida do crente, daquele que passou pelo novo nascimento. E aí, então, agora ele tem que buscar se fortalecer. Se fortalecer aonde? No seu poder interior, na sua força de vontade? Não. Fortalecer no Senhor, que é o que Paulo vai dizer um pouco mais adiante também em Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós, para vivermos essa nova vida, essa novidade de vida produzida em nós por meio do Espírito Santo, a ação de Deus, né, no nosso coração, nos regenerando, transformando em novas criaturas, ele colocou o seu Espírito Santo para garantir que nós tenhamos as condições para viver essa nova vida. Então precisamos também buscar nos fortalecer no Senhor, porque a força que garante que nós continuemos em nossa caminhada, ela vem do Senhor. Nós não temos força por nós mesmos, mas o Senhor nos fortalece para continuar nessa caminhada. Quarto versículo, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Olha aí que sequência maravilhosa. Creu em Jesus Cristo, foi transformado em uma nova criatura, você agora tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo na sua vida, para lhe santificar e lhe dar as condições de viver a nova vida em Cristo. Você está buscando fortalecer o seu coração, a sua fé no Senhor, buscando forças nele, e também você está buscando cada dia mais encher o seu coração com a palavra de Deus, lendo, meditando, estudando a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, para que o seu coração fique cheio dessa palavra, do conhecimento de Deus, para que você possa conhecer a vontade de Deus a cada dia para a sua vida, e aí você vai ter as condições, né, para viver essa nova vida em obediência ao Senhor. Porque aquele que ama Jesus, ele vive em obediência, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso é o que me ama, disse Jesus. Então, para obedecer, temos que conhecer. Para vivermos uma vida agradável a Deus, temos que conhecer. Para vivermos dentro da vontade de Deus, temos que conhecer. Conhecer o que? A palavra de Deus. E é também por meio dela que o Espírito Santo vai agir para gerar cada dia em nós essas transformações que são necessárias para uma vida cristã frutífera que glorifique o nome do Senhor. Quinto versículo, 1 Pedro 3,16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha aí que coisa maravilhosa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no computador. Primeiro você crê em Jesus Cristo. Essa fé abre seu coração para que o Espírito Santo transforme você em uma nova criatura. O Espírito Santo é o selo de Deus colocado em você para que você tenha condições de seguir nessa caminhada e viver uma vida de santidade, produzindo os frutos que o Espírito Santo quer produzir em sua vida. Você vai buscar força no Senhor, fortalecendo-se a cada dia nessa comunhão com Deus. E aí você vai também buscar conhecer mais e mais a palavra de Cristo, porque a partir dela você vai entender a vontade de Deus, você vai ver o que é que precisa ser mudado na sua vida, você vai encontrar forças também na palavra de Deus para continuar na sua caminhada. E aí você também agora aqui, como diz 1 Pedro 3,16, nós temos que ter uma conduta que faça com que aqueles que nos acusem de qualquer coisa fiquem envergonhados. Então, todos os 4 versículos anteriores, aquela transformação gerada pelo Espírito, o Espírito em nós, a palavra habitando ricamente em nós, buscando forças em Deus para viver essa nova vida, vai nos capacitar a viver uma vida que testemunhe o poder de Deus, que testemunhe a ação de Cristo em nossa vida. Então Pedro está dizendo isso, que aquelas pessoas que acusam vocês de alguma coisa, que elas venham se envergonhar por causa da conduta de vocês. Ou seja, não só aqueles que nos acusam, mas de modo geral a nossa vida ela deve testemunhar a transformação, o poder de Deus, aquilo que Deus fez em nossas vidas, nos transformando em nossas criaturas, em novas criaturas. E essa transformação ela tem que alcançar na minha vida individual, eu como indivíduo tenho que testemunhar a Cristo, o meu casamento tem que testemunhar a Cristo, a minha família tem que testemunhar a Cristo, a igreja a qual eu pertenço tem que testemunhar a Cristo. E isso acontece principalmente por meio de mudanças visíveis, por meio de uma vida prática. Eu mostro através da minha vida, através do meu casamento, através da minha família, através da igreja aonde eu congrego, que o poder de Deus, ele é transformador, ele é regenerador, ele é algo maravilhoso que faz com que a realidade de vidas, de famílias, de igrejas mudem para a glória do nome dele. Então, testemunhe a respeito do que Deus fez na sua vida. Sexto versículo,
1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a vida cristã, ela tem como base o amor. Jesus disse que o mundo conheceria os discípulos dele pelo amor com que vivessem e demonstrassem uns aos outros. Não por outras manifestações, não por coisas mirabolantes, por milagres, sinais, etc. e tal, mas pelo amor. Então, tudo que nós vimos antes que acontece na vida do cristão, na vida de um crente, é exatamente para nos levar a esse ponto de sermos maduros ao ponto de exercermos e vivermos esse amor na comunidade cristã, de forma que esse amor seja testemunhante, né, aos que estão de fora e vejam assim o amor de Deus através da nossa vida, da nossa família e da igreja onde nós congregamos. O amor é a lei áurea, né, da lei de Deus. Quem ama cumpre a lei, como diz o apóstolo Paulo. E sétimo e último versículo, Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa era a triste realidade de uma igreja a qual Jesus enviou essa carta. A comunhão deles com Deus havia sido deixada de lado. Eles estavam vivendo meramente uma religiosidade e isso fez com que eles se tornassem algo intermediário, como diz aqui, porque você é morno, não é nem frio nem quente, você está meio termo, né? Então Jesus diz, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então nós temos que priorizar a nossa relação com Deus. Esse versículo me fala muito a respeito da minha relação com Deus. Deus não nos chamou para sermos religiosos, Deus não nos chamou para termos uma vida cristã superficial, Deus não nos chamou para vivermos apenas nominalmente o cristianismo, mas Ele nos chamou para um relacionamento autêntico e verdadeiro com Ele. Então priorize seu relacionamento com Cristo, priorize seu relacionamento com Deus, invista tempo de qualidade na sua relação com o Senhor. Todos os pontos que nós vimos anteriormente não fazem sentido se você não estiver nessa relação com Deus, que é a nossa prioridade e deve ser a nossa prioridade. Então não seja morno, seja alguém fervoroso, alguém que tenha uma fé fervorosa, um amor fervoroso, uma vida fervorosa na presença de Deus e, acima de tudo, zele pelo seu relacionamento com Deus, porque tudo que você vier buscar ou precisar para a sua vida cristã está no Senhor. Então, o seu relacionamento com Deus, a forma como você se relaciona com Deus e como você leva a sua família a se relacionar com Deus, é que vai fazer toda a diferença da sua vida cristã e da sua caminhada. Então, concluindo, para a gente resumir aqui, irmãos, não tomando muito tempo, às vezes eu falo rápido, acabo me atrapalhando um pouquinho nas palavras, é a vontade de falar rápido, porque às vezes fazemos vídeos longos demais e fica um tanto difícil para as pessoas assistirem. Mas, ok, concluindo, 1 João 3,16, crer em Jesus Cristo e passar pelo novo nascimento para ser uma nova criatura, ter uma nova vida por meio de Cristo, né, ser uma nova pessoa. 1 Coríntios 3,16, com esse novo nascimento nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que nos santifica para viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Ele ensina, capacita, transforma, fortalece e produz frutos em nós para a glória de Deus. Terceiro, Efésios 3,16, precisamos buscar força em Deus para viver essa nova vida na dependência do Senhor e continuar fortalecendo sempre a nossa vida no Senhor. Quarto, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo, a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações, para que dessa forma nós possamos encontrar forças, sendo transformados constantemente e também entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quinto, 1 Pedro 3,16, a nossa vida também deve testemunhar o amor de Cristo e levar a salvação a outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver um cristão autêntico. A nossa conduta deve mostrar o Cristo a quem nós servimos, ao Senhor a quem nós servimos. Sexto, 1 João 3,16, essa nova vida que nós alcançamos por meio da fé em Jesus e dessa transformação operada pelo Espírito Santo, ela tem como base o amor. Nós devemos viver e praticar o amor que emana do próprio Deus em nossos corações. Paulo diz em Romanos 5,5 que Deus derramou do seu amor em nossos corações. Então, se esse amor foi derramado em nossos corações, ele tem de transbordar para os nossos irmãos e para aqueles que estão à nossa volta. E sétimo e último, Apocalipse 3,16, é necessário mantermos um relacionamento autêntico com o Senhor. Deus não nos chamou para uma vida religiosa, para um cristianismo nominal, para brincarmos de ser cristãos. Deus nos chamou para um relacionamento autêntico com Ele.
Então, que assim eu seja. Observe que essas referências, 3,16, não só de João, mas todos os outros textos que nós vimos aqui, nos dão uma sequência muito interessante, que pode nos trazer crescimento e amadurecimento na vida cristã. São instruções valiosas e preciosas. Coloque em prática, depois releia na sua Bíblia, procure aí, talvez até por curiosidade, olhe outros textos nessa referência 3,16, né, que é uma bênção de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.